Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Durval, servidor da Prefeitura de São Paulo, e nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que pouca gente conhece. Na verdade, das pessoas que eu conversei pessoalmente sobre isso, 100% não conhecia da existência desse código, tá? Eu vou falar sobre o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público. Todo mundo já ouviu falar, está familiarizado aí com o Código de Defesa do Consumidor, mas o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, pouquíssimas pessoas já ouviram falar. Então, resolvi fazer um vídeo falando dos direitos que ele estabelece, como que o usuário agora pode participar efetivamente aí da fiscalização da aplicação de serviços públicos, e também falar como que você pode exigir a aplicação desses direitos se eles estiverem sendo violados ou não aplicados. Também vou falar sobre isso, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, eu dividi ele em dois. Então esse aqui é o primeiro, eu vou falar sobre os direitos e sobre a carta de serviço, sobre a política municipal de atendimento. E no segundo vídeo eu vou falar sobre a ouvidoria. A ouvidoria foi totalmente reformulada, ela está funcionando muito bem. Eu mesmo já precisei da ouvidoria, fui muito bem atendido de forma muito rápida. Então eu vou fazer um vídeo falando só sobre a ouvidoria e como você exige a aplicação desses direitos, tá legal? Então, para começar aqui, eu falo da lei federal. Essa lei de 2017 foi a lei que instituiu o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público a nível federal. Então qualquer órgão federal, estadual ou municipal tem que respeitar o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público. Ele é uma lei federal e todo mundo tem que respeitar. Não só o órgão público, como também concessionárias, prestadores de serviço público, qualquer um que esteja prestando uma atividade pública tem que respeitar esse código, tá? Ele é de 2017 e aí em 2018 a Prefeitura editou um decreto e ela regulamentou essa lei dentro do âmbito municipal. Então tem algumas peculiaridades aqui que só servem para a Prefeitura de São Paulo, mas os direitos estabelecidos, a carta de serviços, isso tem que ser aplicado em todo o órgão público no Brasil, tá legal? Então, se você não for da cidade de São Paulo e estiver assistindo esse vídeo, você sabe que bastante coisa aqui você pode exigir na sua cidade, no seu estado, ou algum órgão federal, aí você pode exigir a aplicação desses direitos, tá? Aqui na prefeitura você exige através da ouvidoria, que eu vou falar no próximo vídeo. Na sua cidade você vai ter que pesquisar qual que é o órgão que você vai recorrer para pedir a aplicação desse direito, tá? Eu fiz um texto aqui, na verdade são tópicos. Eu separei aí alguns pontos da lei federal, alguns pontos do decreto municipal, fiz uns tópicos aqui, eu vou lendo para vocês e vou fazer alguns comentários, vou falar das minhas impressões como funcionário, tá, da parte de dentro da prefeitura, as mudanças que eu já vi que chegaram aí em razão desse decreto, em razão do Código de Defesa do Usuário de Serviço Público. Eu vou lendo aqui e vou comentando com vocês as minhas impressões, tá? Algumas coisas aqui estão fora da ordem que ela aparece no código. Tem uma ordem aqui que eu achei melhor para ficar um pouquinho mais didático, um pouquinho mais numa ordem mais compreensível. Então algumas coisas aqui vão estar fora da ordem que elas aparecem no código, mas está tudo lá no código. Vou deixar aqui na descrição um link tanto para a lei federal quanto para o decreto municipal, para quem tiver interesse em ler todo o código, tá? Eu não pus o código inteiro aqui, é um código grande, ia ficar um vídeo muito longo e muita parte é só leitura mesmo, então não tem muito o que falar. Então eu não fiz o código inteiro aqui, só os principais pontos que eu selecionei, tá? Então o link para ele está aí na descrição, para quem quiser ver a integridade da legislação e do código. O primeiro ponto que o código traz para a gente é o objetivo dele, tá? O objetivo é proteger, defender e garantir os direitos e a participação do usuário do serviço público. Esse aqui é um ponto novo, é importante, tá? O usuário agora ele pode participar ativamente da fiscalização e da prestação dos serviços públicos, tá? Então existe um Conselho Municipal de Usuários de Serviço Público, você pode se inscrever, se candidatar para participar desse conselho, não tem nenhuma remuneração, tem um mandato de 2 anos, tá? Mas existe um conselho que aí participa junto com a administração, trazendo o lado do usuário do serviço público, tá? Ajudando a prefeitura a melhorar a prestação do serviço. Então essa foi uma grande inovação desse código, tá? Mais para frente eu vou falar, tem um ponto aqui no texto falando só sobre esse conselho, tá?
E aqui os princípios que a prefeitura tem que atender, tem que respeitar durante a prestação do serviço, e também o funcionário público que estiver te recebendo também tem que respeitar esses princípios, tá? Então dá uma lidinha em todos os princípios, e aí se você perceber que algum deles não foi aplicado enquanto você está sendo atendido, você tem a ouvidoria para fazer a reclamação e para exigir que seus direitos sejam respeitados e aplicados, tá? E também nesse código vai ter a política municipal de atendimento ao cidadão. Também está um pouquinho mais para frente aqui no texto, eu vou falar um pouquinho dessa política. O decreto municipal institui a política, fala da carta de serviços, também vou falar aqui mais para frente, e são diretrizes que a prefeitura tem aí na prestação, que atender durante a prestação do serviço público, tá? No artigo 3º o código traz alguns conceitos que durante a leitura do texto legal aí você vai ver o código falar de agente público, vai falar de serviço público, de canais de atendimento, e logo aqui no comecinho ele fala o que é cada um. Então, por exemplo, cidadão é todo usuário efetivo ou potencial de um serviço municipal, inclusive representantes de pessoas jurídicas. Então qualquer lugar do decreto que falar cidadão vai estar se referindo a isso, um usuário efetivo ou potencial, inclusive representantes de pessoa jurídica. Essa questão aqui de efetivo ou potencial, você pode ser um usuário de serviço público que todo dia utiliza um determinado serviço, ou já utilizou algum serviço alguma vez, ou um usuário efetivo. O serviço está lá disponível para você, mas você nunca utilizou, mas se você precisar ele está lá. É um usuário potencial, tá? Você, mesmo não sendo usuário efetivo, só tendo a possibilidade de usar um serviço público, você já tem seus direitos resguardados nessa questão, tá? Então fica como exemplo aí um transporte público municipal. Às vezes você não utiliza o transporte público municipal, mas você é um usuário potencial. Então se você precisar, ele está lá disponível para você, tá bom? Agente público é uma outra definição importante, tá? Então qualquer pessoa que exerce um cargo, emprego ou função pública, mesmo que seja transitória, sem remuneração, a pessoa está lá te atendendo, prestando um serviço público, não importa se ela ganha para isso, se ela fez um concurso ou se ela é um cargo em comissão, não importa como que ela chegou lá, mas se ela está lá, ela tem que respeitar tudo que está aqui nesse código, tá? E serviço público, qualquer utilidade ou comodidade material destinada à satisfação das necessidades da coletividade em geral e fruível singularmente pelos cidadãos. Então, qualquer tipo de prestação aí da prefeitura vai ser considerado um serviço público aqui para esse código, tá? Também tem aqui a definição de atendimento, canais de atendimento e solicitações. Essa das solicitações aqui é importante, tá? Então, solicitação não é você pedir alguma coisa, tá? Então, uma denúncia, um elogio, uma sugestão, tudo isso o código vai tratar como uma solicitação, tá? Então, mesmo que você faça um elogio, por exemplo, esse elogio vai ser tratado como uma solicitação e ele vai ter um andamento aí, um atendimento, um rito que tem que ser observado aí até para o elogio, tá? Aqui também no atendimento, eu pus em negrito aqui, que é a parte até do elogio, né? Uma manifestação de opinião, ele tem que ser considerado um atendimento e tem que ser respeitado aí o rito e a ordem, você tem que poder pesquisar como é que está essa sua solicitação, então tudo isso tem que ser tratado como uma solicitação de serviço, tá? Agora eu vou falar aqui dos direitos que o código estabelece, tá? Essa parte aqui vai ser um pouquinho de leitura, não é uma parte muito dinâmica do vídeo, eu fiz algumas anotações aqui, algumas marcações para questões que eu vou comentar como servidor, como atendente aí da prefeitura, tá? As mudanças que eu vejo que já estão acontecendo, eu vou fazer alguns comentários, tá? Mas vai ser um pouquinho de leitura aqui, um pouquinho chato essa parte, tá? Então vamos lá. O principal direito que é estabelecido aqui é o direito a uma adequada prestação do serviço público, tá? Então esse é o fundamental que o código estabelece. E aí cada agente, órgão ou qualquer entidade, qualquer empresa que estiver prestando um serviço público tem que respeitar esses 20 itens aqui que o decreto estabeleceu, tá? Vou dar uma lida aqui rapidinho neles e nesses que tiver aqui em amarelo eu vou fazer os meus comentários, tá? Então,
o servidor que te receber, a pessoa que te receber lá na hora que você for fazer uma solicitação ou na hora que estiver prestando o serviço, tá? Ele tem que agir com urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia. Essa cortesia eu vejo também que tem mudado muito, os servidores agora estão bem mais empáticos, né? Mais simpáticos no atendimento, na recepção das pessoas. Isso já tem mudado bastante. Sempre presumir a boa-fé do cidadão. Então, quando você chega para fazer uma solicitação de serviço, o funcionário tem que te receber como se você tivesse aí com interesse legítimo. Claro que tem gente que vai lá tentar obter informações de outras pessoas para aplicar golpe, para fazer alguma coisa ilegal, mas sempre que você chegar lá, você tem que ser recebido aí com uma presunção de boa-fé da sua ação, tá? Ninguém pode discriminar por que você está, ou ficar questionando por que você está pedindo aquele serviço, tá? Atender por ordem de chegada, tá? Exceto aí casos de urgência e prioridade. Isso a gente já tinha antes, né? A questão de fila prioritária, atendimento prioritário, né? Mas agora o que está batendo mais é o agendamento. Hoje todos os serviços da prefeitura aí são atendidos através de agendamento, então você tem o seu dia certo, a sua hora certa. Então fica um pouquinho aqui a questão das prioridades legais aqui não está sendo muito aplicado agora, por questão de estar tudo agendado, né? Mas onde não tiver agendamento vai ser por ordem de chegada, salvo os casos de prioridades legais, tá? Adequação dos meios e fins sem impor exigências, obrigações, restrições ou sanções não previstas na lei, tá? Esse aqui que eu pus entre parênteses é o princípio da legalidade. Todo ato de um servidor público, de um órgão público, ele tem que estar fundamentado em lei, tem que estar baseado numa lei, numa portaria, alguma instrução normativa, tá? Que vai regulamentar esse serviço. Então sempre tem que estar pautado aí em exigências legais. Às vezes você chega num órgão da prefeitura para solicitar o serviço, ele exige algum documento, e se você fosse solicitar esse mesmo serviço em outro órgão, não ia ser exigido aquele documento. Então qualquer exigência tem que estar prevista em lei, tem que estar prevista numa portaria, num regulamento aí do órgão, tá? Então se você achar que estão te exigindo coisas demais, você pode questionar e perguntar, pedir para ver a regra que exige esse documento, tá? Tratar os cidadãos com igualdade, vedada qualquer discriminação. Isso aqui é básico, né? A gente não pode discriminar ninguém, não só no atendimento público, né, mas na vida pessoal também. Essa é uma dica válida aí para todo mundo. Cumprir prazos, normas e procedimentos. Observar horários e normas compatíveis com bom atendimento ao cidadão. Esse aqui também agora, durante a pandemia, as praças de atendimento principalmente aí estão com um horário de atendimento reduzido, mas aí a gente torce, acredito que em breve a gente volte a atender aí no horário total, com força total, né? Adotar medidas para resguardar a saúde e segurança do cidadão. Então também hoje em dia isso aqui está muito em alta, né? Usar máscara, álcool em gel, distanciamento. Hoje em dia aí, mais do que nunca isso aí está sendo aplicado. Isso aí já estava previsto desde 2018, medidas aí que assegurem a saúde do usuário, né, de quem estiver solicitando um serviço público, e agora em 2021 a gente vê que essa previsão aí foi bem feita e hoje em dia ela é extremamente necessária. Aqui o item 9, a gente tem autenticar os documentos diretamente, tá? Então o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público trouxe essa previsão, e nós temos também uma lei de desburocratização que é de 2018 também, igual ao Código. E a tendência aqui é exigir menos coisas, facilitar a solicitação de serviços públicos. Então antes muitos documentos aí a gente exigia autenticação em cartório, né, xerox autenticada, tal. Então agora, se você precisa deixar uma xerox, apresentar o documento original, o próprio servidor pode autenticar e falar que confere com o original, sem exigir que você se dirija até o cartório, perca tempo, perca dinheiro fazendo a autentificação, tá? No caso da prefeitura em especial aqui, quando você entra com processo eletrônico, você nem precisa levar mais xerox, você leva o documento original, ele vai ser digitalizado, né, vai ficar no processo eletrônico, mas se tiver necessidade de xerox, você pode pedir que o próprio funcionário reconheça aí a autenticidade do documento, mas você tem que apresentar a xerox e o original junto, tá? Para o funcionário poder reconhecer, tá bom?
se o funcionário ficar em dúvida, tá? Então existe a previsão aqui que ele pode ficar em dúvida quanto à autenticidade e aí solicitar uma autentificação aí de cartório, tá? Mas se você levar o original, normalmente não vai ter essa necessidade, tá? Manter instalações salubres, seguras, sinalizadas e acessíveis. Isso aqui também está mudando bastante, a gente vê aí o pessoal reformando para deixar o ambiente acessível, né, para pessoas aí com deficiência, né, ou tanto física como às vezes visual, né, às vezes auditiva. Então eu vejo esse esforço aí de reformar os prédios para adequar para o melhor atendimento das pessoas, tá? Às vezes a gente pensa numa acessibilidade aí para uma pessoa com deficiência, mas às vezes também é um idoso, uma pessoa que não tem uma deficiência, mas está com o pé quebrado, e aí acaba facilitando o acesso para ele também. Então eu vejo já a prefeitura tomando providências nesse sentido, tá? Contribuir para a eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. Então a gente tem que tomar cuidado aí, também faz parte da lei de desburocratização. Às vezes exigir um documento que vai te dar tanto trabalho que às vezes não vale a pena você ir atrás do seu direito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, de não exigir tanta coisa, eliminar umas formalidades, às vezes exigir que um documento seja assinado por uma pessoa específica, tal. Então tomar cuidado com isso. Então sempre que alguém estiver exigindo alguma coisa muito forte para você, alguma formalidade muito específica, você pode também recorrer à ouvidoria e reclamar dessa questão, tá? Observar os códigos de ética e conduta aplicáveis às várias categorias de agente público. Isso aqui já tinha antes também, a gente tem um código de ética que a gente tem que respeitar. Aplicar soluções tecnológicas a fim de simplificar os processos, procedimentos de atendimento. Essa parte eu marquei aqui porque é uma coisa que me motiva a fazer esse canal. Então, aplicar e utilizar a ferramenta do YouTube para divulgar informações da prefeitura, mostrar como que você pode solicitar os seus serviços pela internet, que muita gente não conhece essa possibilidade, né? Não sabe como fazer, onde fazer. Então eu marquei aqui que é um item que me motiva, tá? Também proporcionar melhores condições para o compartilhamento de informações. Também aqui o final desse item também, compartilhamento de informações, é uma coisa que o meu canal serve para isso especificamente, né? Compartilhar o que a prefeitura está fazendo, como que você pode usufruir do serviço da prefeitura, tá? Então esse aqui eu marquei, não tem muito o que falar. Na verdade a prefeitura tem utilizado a internet, está passando muitos serviços aí para a forma digital, mas eu marquei mais porque é um item que me motiva aqui com o canal, tá? Utilizar linguagem simples e compreensível, isso também está mudando bastante. Linguagem simples não é a forma de escrever, tá? Mas não é aquele negócio que o pessoal fala de usar a palavra difícil, tá? A linguagem simples não é isso. A linguagem simples é uma linguagem direta, bem objetiva. Às vezes uma coisa que a pessoa tenta explicar com uma frase, com 8 parágrafos, um texto para explicar, se você puder explicar com uma frase só, o mais breve possível, o mais direto possível, essa que é a linguagem simples, tá? Escrever de forma rápida, prática e objetiva. Não exigir provas sobre fato já comprovado em documentação válida apresentada pelo cidadão. Então, às vezes você comprova uma situação e aí o órgão público ainda vai te exigir uma certidão, vai te exigir alguma questão aí. Às vezes eu vejo isso sobre prova de titularidade de imóvel, tá? Então, às vezes você tem lá um contrato de compra e venda, mas a prefeitura está te exigindo uma matrícula de cartório. Então, assim, você já tem um documento comprovando que você é dono do imóvel, para que estão te exigindo outro, né? Então, se isso acontecer com você, também tem ouvidoria, também é um direito seu não passar por toda essa exigência aí, tá? Permitir ao cidadão o acompanhamento da prestação e avaliação de serviços públicos. Isso aqui é o portal 156, eu gosto muito desse portal, ele está muito bem feito, ele funciona muito bem.
através da internet. Eu tenho algumas ressalvas aí quanto a 156 por telefone. A gente sente na pele as pessoas que a gente atende que ligaram no 156 antes de ir até a prefeitura e não tiveram a sua resposta aí, não tiveram a sua solicitação atendida. Então o portal 156 funciona muito bem pela internet. A maioria dos serviços que eu posto aqui no meu canal você pode solicitar através do 156, depois você pode avaliar o serviço, então ele funciona muito bem, mas nessa questão com o 156 através do telefone tem algumas ressalvas aí, ele não está tão bem ainda, ele vem melhorando, né? A prefeitura está trabalhando para isso, mas ele ainda não chegou num nível de satisfação muito bom, tá? Facultar ao cidadão obter e utilizar os serviços com liberdade de escolhas entre os meios oferecidos, tá? Então essa aqui é uma questão que hoje em dia também está um pouco complicada por conta da pandemia, mas se a prefeitura oferece para você atendimento telefônico, presencial, atendimento eletrônico, é você que vai escolher por onde você quer ser atendido, tá? Então a prefeitura não pode obrigar você a só utilizar o meio eletrônico ou só utilizar o meio presencial, é você que escolhe, tá? Durante a pandemia é uma situação aí à parte, então alguns serviços que estão sendo exclusivamente feitos pela internet por enquanto, a fim de evitar aglomeração e tal, mas isso logo vai voltar ao normal, a gente torce muito para isso, né? E quando voltar ao normal, você que vai escolher a forma como você quer ser atendido, tá? Ninguém pode chegar para você e falar, ó, vai fazer isso pela internet que aqui eu não vou receber. Então, você que vai escolher a forma de pedir o seu serviço, tá bom? Propiciar o acesso e obtenção de informações relativas ao usuário, constantes do registro de banco de dados, observado e disposto no inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal. Então esse aqui, sempre que você quiser uma informação pessoal sua que está gravada aí no banco de dados da prefeitura, você tem que ter direito a essas informações, você tem que ter acesso a essas informações sobre a sua pessoa, tá? Aqui também tem uma questão importante. Quando a lei federal saiu em 2017, ainda não existia a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, no decreto municipal já fala da LGPD, já da proteção de dados pessoais. Então você pode ter acesso aos seus dados, mas qualquer outra pessoa não. Então tem que ter procuração, tal, tem que ser bem monitorado esse acesso. No decreto municipal fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que ela é de 2018, mas na lei que instituiu o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, a Lei Federal de 2017, ainda não existia a LGPD. Então essa é uma diferença aí boa entre a lei federal e o decreto municipal, tá? Expedir atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade em geral. Então sempre que você precisar de um atestado aí, de uma certidão de uma situação aí referente ao seu imóvel, a sua identidade, algum serviço que você pediu, tá, sobre sua empresa, você tem que ter acesso a esse certificado, a essa certidão, tá? Só que aí algumas certidões têm custos, tá? O fato de ter custo não quer dizer que você não tem acesso, tá bom? Então você tem acesso às certidões, mas se tiver custo, você não deixa de ter acesso, mas é uma formalidade aí do pedido, tá? E o último direito aqui que o usuário tem é de receber informações precisas, tá? E ter uma resposta adequada às suas solicitações, tá? Eu marquei aqui atenção para documentos específicos de cada órgão, então tem órgãos que trabalham aí com alguma coisinha a mais, uma formalidade a mais, mas você sempre tem que ter uma informação precisa e tem que ter uma resposta adequada aí a qualquer solicitação que você fizer. Lembrando que o código fala que solicitação não é só pedir um serviço, tá? É pedir uma informação, pedir serviço, dar uma sugestão. Até quando você dá uma sugestão, você tem que ter uma resposta para essa sugestão que você deu, tá bom? Pessoal, no comecinho do vídeo eu falei que ia dividir esse assunto aqui em 2 vídeos, né? Esse aqui o primeiro falando sobre os direitos e um outro vídeo falando sobre a ouvidoria, para não ficar um vídeo muito extenso, aí, muito maçante de assistir. Mesmo assim, o vídeo ficou com 49 minutos, é bastante coisa para assistir de uma vez, então eu resolvi dividir ele em 3 pedaços. Então, essa primeira parte sobre os direitos eu vou fazer em 2 pedaços, parte 1 e parte 2, o link vai estar aí na descrição, e mais pra frente eu vou postar
o que seria a parte 3, falando sobre a ouvidoria e como que você aciona os direitos que estão previstos nesse código, tá legal? Inscreve no canal do papai, dá um like, tchau e um beijinho. Um abraço.